Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui na nossa programação da semana, falando aqui sobre as eleições 2024, entrevistando aqui os candidatos e candidatas aí que estão concorrendo nestas eleições, seja aqui de São José dos Campos, mas também de outros lugares do Brasil. E por agora vamos ficar por aqui mesmo em São José, né, onde eu vou receber aqui a Ingrid de Sá, ela que está concorrendo, né, às eleições aí como vereadora pelo PT, né? E vamos bater um papo aqui com ela sobre os propósitos aí da sua candidatura, né? Qual que é o debate aí que ela está, né, levantando. Enfim, então, Ingrid, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Boa tarde a todos, obrigada a todo mundo aí que parou um pouquinho para assistir essa live, vai ficar registrado aí depois, né? Meu nome é Ingrid de Sá, eu sou nascida e criada aqui no Campo dos Alemães, estou candidata pela segunda vez, e dessa vez é para valer, dessa vez é para eleger pelo PT, né? Então é isso. Essa campanha é uma campanha muito histórica, muito bonita, né? A gente vem de uma cidade, de uma das últimas cidades do Brasil a abolir a escravidão, e a gente não tem representações negras na Câmara de São José dos Campos, principalmente aqui em São José dos Campos, né? Onde a gente tem um país onde a gente é a maioria social. Então, é histórico aí essa possibilidade da gente conseguir colocar uma jovem negra de quebrada, LGBT, que faz, né, coro a todas essas intersecções de luta contra as opressões. Ingrid, você levanta aí um dado bastante importante, né? Que é a questão do fato de São José ser, acho que a última ou das últimas cidades a abolirem a escravidão. Como que esse racismo em São José se expressa hoje em dia e como que a gente pode combater ele? Muito obrigada pela pergunta, Guilherme. Eu acho isso muito importante de falar, porque a gente vê muito pela esquerda que quando a gente fala de racismo, as pessoas logo ligam essa pauta a uma pauta de identidade, né? Como se fosse a única forma de sofrer racismo fosse algo pela estética ou alguma coisa assim. E, na verdade, o racismo ele vai pautar toda a nossa vida. Ele vai pautar o nosso acesso à saúde, ao nosso acesso à educação pública de qualidade, né, ao nosso transporte público, nosso acesso à cidade, né, como todas essas limitações. São José é um grande exemplo disso, inclusive o Instituto Peregrino, o instituto do qual eu firmei um compromisso recentemente com as pautas nacionais antirracistas para as cidades, né? Foi um projeto muito legal, onde envolve várias mulheres negras. Eles estiveram junto com o projeto SETA em São José dos Campos, fazendo uma estatística, né? Fazendo uma pesquisa sobre como está dividida a cidade, né? E a gente vê que a cidade de São José dos Campos, ela existe espaços que são espaços totalmente brancos, onde não tem pessoas pretas. Então, a gente vive uma segregação racial gravíssima. Quando a gente olha para esses espaços brancos, a gente vê que a infraestrutura da cidade é uma infraestrutura grande, uma infraestrutura de qualidade, em que pessoas já têm acesso, estão totalmente servidas aí dos bons espaços da cidade. E quando a gente vai falar de periferia, a gente vai ver uma realidade da cidade onde as pessoas negras estão nos espaços onde o menor valor investido em infraestrutura acontece anualmente, onde tem os menores valores de investimento, né? Onde a prefeitura sequer sabe que existe, porque a Prefeitura de São José se recusa a reconhecer muitos dos bairros aqui, existem vários bairros irregulares, e quando a gente olha para esses bairros irregulares, a gente olha para a periferia, a gente olha para os bairros irregulares, ocupação, a gente tem aí o caso da luta do banhado, a gente olha para essas pessoas elas têm
cor, elas têm raça, né? Elas são racializadas socialmente, são pessoas negras. Então, a estrutura do racismo em São José dos Campos é uma estrutura que impede que pessoas negras possam ter a sua ascensão social, né? Que as pessoas negras possam sair desse ciclo de violência, porque elas estão presas dentro de suas comunidades, aonde não é servido infraestrutura, educação de qualidade, cultura, né? E tudo aquilo que a gente sabe que precisa ir para o básico, e a gente olha isso virando pessoas negras possam lutar, né? E quebrar esse ciclo de violência e poder viver uma vida de qualidade, né? Principalmente essas pessoas que constroem a cidade, né? São os trabalhadores que constroem a cidade. Ô Ingrid, você falou aí que São José, né, não tem um vereador negro, né? E eu estava pesquisando aqui, na verdade até tem, mas está no mesmo partido do Anderson Faria. Isso, nós não temos uma mulher negra, é isso. Nós não temos uma mulher negra, isso. Mas aí eu te pergunto, né? Adianta somente ser negro e tá num partido aí que, né, que tá composto aí por diversas pessoas racistas? Não, com certeza não, não faz diferença, né? Por isso que a gente fala, quando a gente quer eleger a primeira jovem negra, nós estamos falando de uma pessoa que assume essa pauta, né? A gente também, nós, movimentos negros, também entendemos que ser negro também é uma construção, né? Hoje eu me considero, né? Eu me tornei negra, né? Então, essas pessoas, né, que estão sobre esse processo, né, de auto-ódio, né, de manipulação e de alienação, né, dos grandes aparatos burgueses, não nos representam, porque não querem nos representar. Eles não trazem essas pautas com eles. Você pode ver as propostas que eles não estão falando com essas pessoas, eles não estão falando com a gente, né? Então, quando a gente fala, vamos eleger uma jovem negra, é eleger uma mulher que representa o movimento negro, que representa as mulheres negras, né? Que representa essa pauta com legitimidade. Certo. E, Ingrid, falar aqui com você de um tema que pega bastante aqui em São José, e eu sei que você teve aí, né, em algumas lutas em relação a isso, sobre a questão da violência policial, né? Eu lembro que eu vi uma cena, você falou do Campo dos Alemães, eu lembro que eu vi uma cena de barbárie, onde que a polícia saiu reprimindo uma festa, uma atividade, inclusive, que tinha muita criança. Como que você vê esses casos aí de violência policial, Ingrid? Então, a gente está num país que tem investido mais em prisões do que em escolas, né? Mais em prisões do que em educação. E esse projeto político de país, essa necropolítica, ela vai se dar em todos os lugares, principalmente numa cidade coronealista como a da gente, né? Que ainda vive nessa lógica dos coronéis, dessa política de herança, né? Essa cidade, esse eixo do café aqui, que é o Vale do Paraíba, é um lugar muito complicado em relação à violência policial. A gente tem vários policiais que tiveram mais de 10, 12 assassinatos aí nas costas, né? Que estão com processos correndo e essas pessoas estão na rua. A gente teve o caso de um policial que foi trazido para São José dos Campos, veio de Caraguá e assassinou um menino de 12 anos aqui no Campos Alemães, um menino de 12 anos, o Miguel. E a gente fez toda uma luta, né, para conseguir que o processo consiga ser instaurado, porque antes de tudo a gente tem diversas dificuldades. Primeira dificuldade é a criminalização e a marginalização do próprio imaginário popular sobre quem mora na periferia. Porque quando a gente fala de Campos Alemães, quando a gente fala de periferias que são conhecidas por esses atritos de guerras drogas, a gente está falando de pessoas que são marginalizadas, né? Só por morar aqui, só por morar no Campos Alemães, essa violência ela já existe, ela se dá e ela é legitimizada por conta desse imaginário popular que é criado pelas grandes mídias, né? Pelos aparelhos das grandes comunicadoras.
que é de que o pressuposto de bandido, né, o pressuposto de criminoso para as pessoas que vêm do Campos Alemães. Então, esse último episódio que você comentou sobre o Dia das Crianças foi uma das coisas assim mais bizarras do que eu vi aqui no Campos Alemães, porque soma todas as violências, e nesse dia assim a própria comunidade se revoltou bastante, porque infelizmente, os aparatos burgueses vão levando a nossa vida à insignificância do nada, em que cada pessoa negra que é morta vem uma justificativa, olha, mas estava na rua tal horário, estava no tal nada, e vão reduzindo a nossa vida, vão reduzindo a importância da nossa vida. Por isso que a gente fala, né, que vidas negras importam, porque as grandes mídias reduzem, né, a nossa existência. Então, nesse contexto, a gente vê as pessoas da comunidade acostumadas com aquela violência, acostumadas com aquilo e com essa justificativa. E nesse dia em específico, o grande ataque foi às crianças, porque nós estávamos numa atividade de ação social promovida por agentes comunitários do próprio bairro, e uma atividade que juntou diversas forças da comunidade, diversas forças ali comerciais, juventude, artistas, produtores culturais, para fazer um grande evento onde fechou uma das principais avenidas do bairro, que é a Avenida dos Evangélicos. E no meio dessa situação, a polícia já estava ali incomodada, já estava mostrando ali que ia ter que ia ter uma certa repressão. Os meninos tinham autorização para usar essa festa, né? O pessoal que estava promovendo o evento, eles tinham autorização da rua para ocupar, para fazer esse evento. E mesmo assim, eles foram ostensivamente atacados, né? Até o momento em que a polícia militar armou um cerco na rua, aonde essa juventude foi espremida. E aí, quando a gente fala de juventude, a gente está falando também de crianças, de mães com crianças nos colos, né? Eu tenho vários vídeos, inclusive, que eu divulguei nas minhas redes. A gente fez um dossiê para denunciar para o Ministério Público. Então, a gente trouxe a Defensoria Pública no bairro, eles estiveram aqui, junto com vários defensores públicos, colhendo testemunha dos moradores aqui do bairro. A gente andou em várias ruas para que as pessoas viessem testemunhar contra, né, essa violência que a gente sofreu. Inclusive, esse processo tá rodando, né, no Ministério Público contra essa violência. A gente fez esse trabalho e nesses registros não tem o que dizer, não tem contra fatos no argumento, exatamente isso. São crianças correndo no meio do gás de pimenta. São crianças que ficaram com medo de ir para a rua, com medo de ir para a escola, com medo de sair de casa. São crianças que estão conhecendo o poder público da pior forma possível, né? Que estão conhecendo a prefeitura da pior forma possível, o Estado e as suas forças sempre com a mão de ferro do Estado, sempre por essa perspectiva da violência, da agressão, e nunca por um investimento, né? A gente tem aí um hospital, um UPA aqui no nosso bairro do Campos Alemães, falta remédio, falta médico, a gente tem OBS, que para marcar médico é uma demora, a gente não tem transparência no sistema, né, onde a gente possa acompanhar ali a lista dos médicos que estão atendendo, da fila, do correr da fila, né, de espera. A gente tem pessoas que morrem, né, esperando uma consulta médica. E, em contrapartida, o investimento em armas, o investimento em policiamento, ele é grande. A gente vê cada vez carros mais novos, armas maiores e mais brilhantes, desfilando na nossa comunidade. Mas não tem um hospital de qualidade, né? A gente não tem um hospital sempre sobrecarregado, sempre muito cheio, né? Então, essa é a realidade, assim, da violência policial em todas as comunidades, acredito. Ingrid, recentemente eu postei um vídeo, né? E eu tive uma das experiências, aqui no Mesa de Debates, eu tive uma das experiências assim, mais, né, horríveis, né? Enquanto aí, produtor de conteúdo, que foi uma repressão que teve no banhado, né, onde a GCM começou a atacar gás de pimenta, e todo mundo,
né? Acho que esse vídeo viralizou, né? E todo mundo começando a aplaudir, é isso aí, tem que bater mesmo. Pô, por que que não bateu mais na mulher que estava reclamando e tudo mais? A grande pergunta que eu fico, né? Eu moro no Urbanova. Aqui no Urbanova também tem tráfico, né? Também tem um monte de tem um monte de absurdo e ninguém fala nada. Por que será que no Banhado fala e aqui no Urbanova não? Isso é um aspecto mesmo assim do racismo que a gente vive, né? Do racismo que está no nosso imaginário popular. E isso foi construído ao longo de muitos anos. Quando a gente olha para a novela, né, que ele é o principal porta-voz de narrativa do brasileiro, o brasileiro está ali todo dia assistindo as novelas. Antes de falar dos jornais, né, falando do próprio entretenimento. A gente está falando de simulações de estereótipos de pessoas negras, bandidos, empregadas, e tudo aquilo que a gente sabe, né? Então a gente olha para o imaginário popular hoje e o que eles pensam sobre as pessoas pobres, o que eles pensam sobre as pessoas negras, esse contexto de que merece, de que devia apanhar mesmo, de que, né? E a gente teve esse avanço desse pensamento, né? Que foi junto com esse governo, desse desgoverno, né, do Bolsonaro, né? Nesse momento ali de golpe da Dilma depois de 2016, né? Com o aumento do conservadorismo e com representantes dessas pessoas racistas, né, representante dessa supremacia branca, a gente acaba vendo que a sociedade, que esse povo ele ganha um espaço de voz, que eles param de ter medo de falar e de dizer. E eu confesso que é um baita gatilho assim para a gente também, porque nesses mesmos comentários que a gente vai vendo quando a gente posta sobre a violência, a gente vê coisas assim que são muito bizarras. Ontem mesmo eu estava vendo um comentário no jornal Vale, né, o comentário das pessoas, e aí tinha um comentário de uma mulher que estava falando assim, Campo dos Alemães, vindo de lá, boa coisa deve ser boa coisa, né? E assim, aquilo foi um gatilho para mim, assim, emocional e psicológico, porque é impressionante como existe mesmo essas pessoas que estão validando esse pensamento de que pessoas que não têm condição de morar nos lugares onde a alta burguesia mora, nos lugares da classe média, nos lugares privilegiados da cidade, não prestam. Né? E que essas pessoas não merecem ter a sua vida, né? E tudo com esse discurso do bandido bom é bandido morto, do CPF cancelado, né? E eu acredito que a gente tem que combater rigorosamente, porque racismo é crime, né? E essa violência racista, ela precisa ser combatida, ela precisa não se aceita em nenhum lugar. Inclusive, eu acredito que deveria ter um esforço maior dos grandes comunicadores, dos grandes lugares que recebem, né, canais de comunicação, para que eles possam inibir esse racismo. Esses comentários têm que ser denunciados, não tem que ser aceito, e continuar ali com mais outras pessoas que vençam, né? Nesses últimos dias, a gente teve uma conquista muito grande para o Brasil, que foi uma das maiores, a maior condenação por crime racial no Brasil, que foi o caso, né, dos filhos da Gil né, da Giovanni Bank e tal. Essas crianças, a gente sabe, e do Bruno Galhaço, né, a gente sabe que são crianças que estão numa condição de outras vidas, né, que a maioria social negra no Brasil, e que o movimento que os pais delas fizeram para que essa condenação pudesse sair da forma que saiu. Isso aconteceu lá em 2017, né, esse racismo contra essas crianças. E aí hoje a gente saiu esse resultado dessa condenação, né, a maior condenação por crime racial no Brasil, acho que foi cerca de 7 anos, né, que a mulher, né, que a condenada pegou por cometer esse crime contra essas crianças. Que essa condenação ela acontece por conta de uma outra realidade ali de luta dos pais, né, de uma condição social diferente, mas que é histórico, que abre um pressuposto para que a gente possa
acusar e denunciar essas pessoas que estão cometendo racismo, porque racismo é crime no Brasil e não pode ser aceito, né? Quando a gente está desejando que pessoas da comunidade continuem vivendo na miséria, nesse tipo de violência, é só manutenção do racismo e manutenção do poder dos mais ricos e poderosos, né? E ô Ingrid, e aí a gente está na época de eleição, né? Nos 4 anos, né? Mandam a polícia aí na periferia e na eleição chega lá para pedir voto. O que a gente pode dizer aí desses, né, candidatos aí, principalmente os candidatos aí do governo e também aí do Eduardo Cury? A gente precisa combater o bolsonarismo e entendendo muito bem que essas pessoas não estão com a gente, não são amigas do povo. E aqui nós não deixaremos esse povo se criar. Né? Esse projeto de necropolítica, né, tem manipulado o trabalhador, manipulado o pobre, através desses grandes aparelhos de comunicadores, né, a televisão, né, os jornais, os grandes jornais. O que chega para o trabalhador são muitas mentiras diariamente, mas o trabalhador conhece a sua realidade. Ele vê a sua casa, a sua rua sendo abandonada diariamente, os esgotos que não funcionam, o saneamento básico que é precário, a saúde que é precária, a educação que é precária. E ele sabe muito bem que durante o ano essas pessoas a gente nem sequer sabe que elas existem. E elas sequer sabem que nós existimos. Elas não visitam as nossas casas, elas não visitam os nossos bairros, as nossas comunidades, mas elas vão aparecer para pedir os votos. Elas vão aparecer para querer enganar você, enganar todo mundo. Mas aqui não. Aqui o bolsonarismo não vai se criar. Eduardo Cury, a gente não te quer nessa cidade mais. Né? Não precisamos desse desgoverno. E a gente tem uma notícia muito feliz, né? Com 14%, o Wagner sobe nas pesquisas, o Wagner Balieiro, que está junto com a nossa vice, Marina, e a gente tem um trabalho muito bonito, muito potente nessa cidade, quer colocar a juventude no poder, quer crescer mais o desempenho, a vontade política pelas comunidades, pelas periferias, pelo social, e a gente tem essa capacidade de eleger. Então, Wagner Balieiro está aí com 14% de chance de eleger nessa corrida eleitoral e vai crescer mais ainda. As eleições só começaram. Então, estamos muito felizes aí que o Wagner está podendo apresentar esse projeto de unidade coletiva para a nossa cidade. Ô Ingrid, você acha que é possível uma vitória do Wagner? Durante as eleições, tudo pode acontecer, né? Principalmente nesse momento em que a gente vê a direita se definhar ali, né? A gente está vivendo um momento peculiar ali, né? Temos 2 candidatos do bolsonarismo, né? Temos 2 portas ali do Bolsonaro que nada fizeram pela gente, mas que só ficaram fazendo manutenção do poder, né? Dos mais ricos. A gente tem notícias escandalosas aqui do que foi essa gestão do Anderson Silva. Uma ponte de mais de 70 mil reais, problemas nas licitações dos ônibus, os coletores de lixo. A nossa comunidade ficou bizarra durante essa gestão. Os lixos nas ruas por semanas, a gente correndo risco de vida e de saúde, crianças, mulheres morrendo por conta da dengue, né? E aí a gente vê outra coisa acontecer, que a gente teve esse problema bizarro com o lixo na cidade, né, com falta de coleta de lixo, por semanas esse material, esses resíduos ficaram jogados na rua e a gente tem um aumento exponencial dos casos de dengue de uma forma que nunca se viu na cidade. A gente mostra que esse desgoverno ele não está se importando com a gente, né? Ele não está importando com o que a gente está fazendo, com as nossas vidas. Então, pessoas morreram porque o Felício e o Anderson Farias, esse desgoverno, não fizeram o seu trabalho. Né? Pessoas morreram porque eles deixaram de fazer o seu trabalho. Então, sobre nossas vidas, né? Então é muito importante que a gente
varra esse bolsonarismo, e a gente que está aqui embaixo, a gente que vem do povo, do pobre, a gente nunca pode perder de vista a esperança. A gente tem uma grande chance do Wagner ir para o segundo turno, e a esquerda indo para o segundo turno é uma chance da gente conseguir comunicar com o resto da sociedade, porque a gente sabe que o momento de eleição, ele é um momento que tudo se volta, né, para a política. O próprio trabalhador que tem a sua vida corrida e o ano inteiro não consegue exercer o seu papel de cidadania, no momento de eleição ele se volta para escutar. Ele se volta para escutar propostas e candidatos. E é graças a esse momento que a proposta da esquerda volta a crescer na cidade, né? O alcance da esquerda volta a crescer na cidade, com esse aumento histórico, né? Depois de anos de crescimento do antipetismo, do crescimento do Wagner Balieiro nas pesquisas, né? Então, assim, a nossa luta hoje, a nossa meta é que o Wagner Balieiro vá para o segundo turno e que a gente possa, né, cada vez mais ali alcançando novos lugares nessa cidade. Ô Ingrid, eu tenho algumas críticas, né? Inclusive alguma postura, né? Eu conheço o Wagner, né? Tenho respeito por ele, mas eu acho que, por exemplo, no debate, né? Eu até falei com ele, no debate ele poderia ter falado, né? Colocado na parede o Anderson Faria em relação do banhado, né? Acho que ele poderia ter feito isso e não fez. Eu queria saber, né, de você, por que ele não fez, né? Colocou o Anderson na parede acerca do banhado, porque é um absurdo, né? Todo final de ano a prefeitura quer incomodar os moradores, né, para poder retirar eles de lá. Exatamente. Não só os moradores do banhado, né? Mas a própria situação da moradia em São José dos Campos, né? A Vila Guarani também passando por situação desnecessária, assim, a gente fica, né, sem acreditar em tudo isso que está acontecendo. Eu também tenho grandes críticas ao PT, tenho grandes críticas às pessoas que estão nesses lugares de decisão, até porque, né, o nosso papel como disputar um cargo à vereança ali não é se tornar um puxadinho do prefeito. Eu estarei ali fazendo luta, né, para que as pessoas da periferia possam ser ouvidas, para que as nossas propostas possam ser passadas. Então, as críticas, elas nunca vão deixar de existir, eu acredito que elas são bem-vindas, até porque é assim que a gente constrói democracia. Eu acredito que teve muitas coisas que não foram faladas naquele debate. Em nenhum momento nessa cidade, uma das últimas cidades a abolir a escravidão, como a gente já falou, não se foi falado sobre racismo. A gente trata essas situações que acontecem na cidade como se fosse caso isolado. A gente trata a situação do banhado como se fosse um caso isolado. E não como se fosse um projeto higienista, necropolítica, de racismo. Porque aquela região onde estão os moradores do banhado são as únicas regiões do centro onde tem pessoas negras, no Banhado, no Santa Cruz e na Vila Guarani, nesses espaços aonde da pequena burguesia de São José dos Campos tem crescido. Então, a gente precisa ter essas críticas, a gente precisa que as nossas pautas sejam lembradas. Mas, infelizmente, na esquerda, em geral, isso é uma grande crítica minha. Todo mundo que conhece a minha luta, desde quando, né, comecei, foi sobre as nossas pautas. Isso não vem de mim, né? É muito mais antigo. Lélia Gonzalez já falava que as nossas pautas, elas são terceirizadas dentro da esquerda, elas não são fundamentadas. Então, a gente não se fala da realidade das pessoas negras. Ali a gente faz um debate, a gente vê um debate onde os representantes da burguesia estão querendo discutir aquilo que os interessam, né? E, infelizmente, a gente tem uma limitação na esquerda, porque, infelizmente, quando a gente olha para a esquerda em São José dos Campos, a gente também vê um grupo muito grande de pessoas brancas que ainda estão insistindo na velha política como a própria direita. Existe ainda, a gente tem aí um grande aparato, né, que são sindicatos, que são o que a esquerda construiu, os partidos que a esquerda construiu na cidade, e eles não estão sendo usados na base. A gente não vê esse diálogo, né, entre esse movimento. Existe ali a luta do proletariado,
E o precariado, que é a gente que está aqui embaixo, nem se fala, nem se vê, né? E a gente está falando de poucas coisas, não são muitas coisas. Esse diálogo que não é nem aberto, né? Esse diálogo que não é nem aberto, né? Entre a esquerda institucional, a esquerda branca, né? Que está ali fazendo essa manutenção dos seus privilégios. Então, eu sou super crítica a esse trabalho aqui, mas infelizmente a gente vive um momento de luta direta contra o bolsonarismo e a gente precisa de unidade para vencer, sozinhos não vamos vencer. Então, eu estou pela unidade, né, de esquerda, para que a gente possa vencer o bolsonarismo e, a partir disso, fazer essa luta para que o imaginário social possa conhecer e ver as outras candidaturas que vêm, né, de baixo desse processo decolonial de luta, como figuras importantes e representativas. Quando eu estive no PSOL, por muitos anos, né, eu acho que você sabe, militei muitos anos no PSOL, eu fui, em 2020, eu fui para as prévias do PSOL como candidata a prefeita, né, como a nossa tentativa, a nossa proposta de ser candidata a prefeita. E a gente teve um partido que se diz o partido da Marielle Franco, se negando, né, votando a favor de uma mulher branca, pensando, né, assim, trazendo como, né, ali nas entrelinhas, de que essa mulher seria mais preparada para representá-los. Então, a gente vê uma esquerda social em São José dos Campos que se negou a ter uma candidata a prefeita negra. Então, a gente vê, isso está nas nossas próprias mãos. Né, está nas próprias mãos do povo ali. A gente precisa decolonizar o nosso pensamento, enxergar que, de fato, a gente está fazendo na cidade, porque em todo 13 de maio a gente está falando que não foi a princesa Isabel que nos libertou, mas quando a gente está dentro do campo de luta da esquerda, a gente vive um paternalismo onde a gente ainda vê representantes, né, lideranças brancas querendo representar todo um povo, todas essas pessoas negras. E a gente precisa que essas pessoas cedam um lugar também, que essas pessoas parem um pouquinho para escutar mulheres negras, que cedam esses espaços para ouvir as propostas das mulheres negras. Então, é importante a gente entender isso, né? Se a gente tem um debate importante, a prefeitura na cidade, onde as nossas pautas não são representadas, é porque as mulheres negras não estão lá, porque as mulheres de quebrada, de periferia LGBT não estão lá. Se elas estivessem lá, essas pautas seriam racializadas, porque quando a gente está falando de tudo aquilo que foi falado dentro daquele debate, a gente está falando sobre pessoas negras. E elas precisam ser lembradas em todas as suas camadas, principalmente uma luta tão importante que a gente trava na cidade, que é a luta por moradia. E para além dessa luta por moradia, é uma luta pelo direito à sua própria terra, né? Porque quando a gente está falando de moradia, a gente está falando de pessoas que estão há anos, né, ocupando um espaço, cuidando desse espaço, morando nesse espaço. E a prefeitura, com todo o seu projeto de especulação imobiliária, se acha no direito a todo momento de roubar, de tirar aquilo que é do povo, só não mexe aonde estão os poderosos. Mas onde tem gente preta e pobre, a prefeitura tem especulação imobiliária da prefeitura. Ô Ingrid, outra crítica que eu tenho, né, na candidatura aí do Wagner, né, que parece que a candidatura se coloca como única candidatura de esquerda na região do Vale do Paraíba, né, de São José, sendo que na verdade não é, sendo na verdade tem duas outras candidaturas, né, que precisam, né, ser levadas em consideração, que é a candidatura do PSTU, né, do Toninho e Janaína, né, que é uma mulher negra, e a candidatura do Wilson Cabral, né, com todas as críticas que eu tenho ao PDT, né, mas o Wilson se coloca no campo da esquerda. Então, qual que é a dificuldade da candidatura do Wagner em dialogar com essas outras candidaturas, ou Ingrid, na sua opinião?
Olha, eu acredito sim que não tem uma dificuldade do Wagner em dialogar com essas candidaturas. Eu acho que existe a liberdade da esquerda nas suas dimensões, porque assim todas essas outras candidaturas poderiam estar somando nesse plano de unidade, mas elas quiseram construir o seu projeto político, né, a partir daquilo que elas acreditam, com a liberdade do que elas têm. Eu não posso dizer que eu vejo o Wagner e a Marina Sassi se colocando como a única candidatura de esquerda. Eu vejo que eles se colocam como a única candidatura de esquerda possível que tem possibilidade de derrubar o bolsonarismo. E isso é verdade, porque quando a gente está falando de derrubar o bolsonarismo, não estamos falando de uma pessoa, de uma figura. A gente está falando de um grupo poderoso, de grupos de poderosos, né? E a unidade de esquerda, né? São José para Todos, né? Essa unidade de esquerda, que tem o Wagner Balieiro como principal candidatura e a Marina Sassi encabeçando como vice, é uma candidatura em que tem o apoio da maioria da esquerda, tem o apoio dos sindicatos, tem o apoio dos movimentos sociais, apoio dos movimentos culturais, tem o apoio das massas da esquerda. É óbvio que a gente não quer deslegitimar tudo isso, mas quando a gente se soma, a gente é maior. Então, a gente tem um grupo maior ali que tem essa possibilidade de trazer essa vitória, né? Pelo menos que, de fato, a gente consiga denunciar o que vem pela frente para São José dos Campos, né? Então, eu vejo muito isso. Mas eu entendo a sua crítica, eu tenho muito respeito pelas outras candidaturas de esquerda da cidade, eu entendo a necessidade de também se colocar como um projeto mais radical na cidade. A necessidade dessas candidaturas de denunciar certas situações que problemas e contradições que se dão nesse processo de unidade. Mas a gente vive um momento no mundo, e principalmente aqui no Brasil, que não é o momento de soltar a mão de ninguém. Né? E eu falo com grande experiência, né? Eu sou uma mulher negra da periferia de comunidade, militando e lutando em diversas vezes em espaços brancos. Eu construo a luta dentro da minha comunidade, eu tenho o Quilombo Abaiumi, é um projeto, né? É um centro de referência da cultura negra e é um centro de luta dos direitos humanos, né? Então, é um espaço onde diariamente a gente faz um trabalho que a gente olha para a esquerda e acredita que a esquerda deveria estar seguindo essa missão, que ela deveria estar fazendo isso. São projetos que a gente acredita que a esquerda deveria estar apoiando em São José dos Campos. Está mais próximo da cultura do hip hop. Existem vários espaços dentro de São José, dentro da comunidade, que são regidos ali e conquistados com muita luta de pessoas, de agentes sociais, né, que estão ali nas suas comunidades fazendo a diferença por si só. E essas pessoas estão abandonadas e desacreditadas, inclusive, dessas figuras públicas, né, de esquerda. E eu sou uma grande crítica a isso. Faço parte desse grupo. Mas também é muito importante que a gente tenha representantes nossos ali. É muito importante que a gente combata o fascismo. Não estamos, a gente sabe que a gente não vive numa democracia e nunca vivemos, porque quando a gente está falando da situação das pessoas pretas, a gente não dá para falar que vivemos numa democracia aqui, né? São a lista de direitos, né, e de liberdade que a gente não tem são enormes. A gente não pode falar que as pessoas pretas vivem uma democracia com esse encarceramento em massa, né, com tudo que vem aí pela a realidade da nossa vida. Mas que nos últimos anos, com o crescimento do antipetismo e com a entrada do bolsonarismo, com a entrada a nova entrada dos partidos de direita na cidade de São José dos Campos, a nossa vida sofre uma grande precariedade. A gente vê isso na cultura, a gente vê isso dentro da comunidade, a violência policial aumentou a distância em que a prefeitura tinha com o Estado. A gente, esses tempos atrás, eu estava fazendo um trabalho no arquivo da Fundação e eu vi um trabalho onde a gente estava colhendo informações para um documentário. E a gente viu ali
como era próximo o governo da Ângela Guaramirim, Guadagnin, aqui em São José dos Campos, das periferias. Ela estava sempre nos eventos culturais dos bairros, ela estava sempre promovendo. E aí a gente vê essa prefeitura, que é uma prefeitura, né, engessada, que não quer deixar essa liberdade, não quer soltar o controle social do povo, que quer o povo em cabrestos, trabalhando muito, não deixando esses movimentos crescer. Né? A própria Covid, né? A própria pandemia dilacerou as nossas comunidades, né? Levou os nossos amores, os nossos entes queridos, né? E o aumento da violência policial, ele é inegável, né? Da injustiça, né? A gente vê a polícia vindo, invadindo nossas casas, fazendo o que faz, e a gente não tem nem como recorrer a isso, a nada. Então, é um momento decisivo, principalmente em São José dos Campos. É um momento importante. A gente está no governo Lula, mas a gente sabe que não é um governo, só um governo do Lula, né? A gente está num momento ali delicado, o governo do Lula passa um processo ali bem sensível. A qualquer rompimento, a gente pode perder um pouquinho de avanço ali que a gente tem. A gente viu isso nesse governo Temer, a gente viu isso no governo Bolsonaro. Foi anos de luta para conquistar, e em 2 anos eles viraram tudo e foram tirando, até deixar a gente na situação que a gente está hoje. Certo. Ô Ingrid, escutando aí você falar as críticas da esquerda, né, falta, né, mais lideranças, né, representantes aí de partidos políticos de esquerda que sejam negros, porque, por exemplo, eu fui na atividade do Boulos com Lula, que teve na Expo Centro-Norte, e vi poucas pessoas negras, né, no palco, né? Então, eu acho que não faltam pessoas negras, faltam espaços para essas pessoas negras. Né? Eu mesma aqui dentro de São José dos Campos, a gente com o nosso espaço Quilomba Baiomi, uma cidade, né, onde a gente vê toda a dificuldade que as pessoas pretas têm para construir a sua própria identidade, né, na sua vida, né, a sua própria identidade, ela tem uma dificuldade de construir essa identidade cultural. A gente reúne mais de 200 pessoas pretas dentro desse espaço, e são pessoas negras que são lideranças nos seus trabalhos, seja na cultura, seja ali na arte, na educação, fazendo música ou na luta política, né? A gente pode olhar para São José dos Campos hoje e a gente vê o que tem no movimento de juventude de mais revolucionário. Na minha opinião, são as batalhas de rima, é o movimento hip hop. Essa juventude está buscando a sua própria juventude, está buscando os seus ali e está se juntando e reunindo forças para sobreviver, né? Produzindo cultura. E o que essa juventude tem? Tem conhecimento sobre a realidade do trabalhador, tem conhecimento sobre as nossas cidades, sobre as necessidades do povo, mas essa juventude não tem espaço dentro dos partidos, né? Eu sou uma prova viva disso, né? Os partidos de esquerda, eu estou militando na luta há mais de 7, vou fazer uns 10 anos de luta já, de luta política, né? Além dos movimentos sociais, luta política na cidade. E eu sei da dificuldade que é travar disputas políticas dentro desses espaços, né? Esses espaços estão cheios de pessoas brancas querendo apenas fazer a manutenção dos seus privilégios, com cargos políticos, né? Esses cargos políticos são lugares, né, que você dá espaço ali para um monte de gente privilegiada conseguir continuar fazendo a manutenção do privilégio, né? Do privilégio branco. E aí é uma pessoa branca que contrata outras pessoas brancas, né? Enquanto isso, a gente vê um movimento muito grande, espremido, né? Espremido pela esquerda, porque não tem espaço, né? Ele chega em quem busca, né? Porque a gente não tem recurso para furar essa bolha, né, social que é imposta para a gente e chegar nas massas. A gente tem essa grande dificuldade.
porque a gente também não tem o apoio da esquerda. Porque a esquerda também tem os seus aparelhos, ela também tem os seus espaços que podiam estar fomentando esse trabalho, né? Ela tem ali o sindicato, que é um grande aparato financeiro, né? Tem os partidos também que movimentam muito dinheiro através ali dessas granas, mas esses lugares, eles só servem hoje, né? Infelizmente, eles têm servido hoje para fazer a manutenção de cargos políticos e privilégios brancos, né, de pessoas privilegiadas. Então, falta com que as pessoas negras tenham estrutura para fazer o que eu tenho feito aqui, que é meter o pé na porta. A gente mete o pé na porta para conseguir chegar onde a gente chegou e onde a gente está chegando hoje, né? Não foi através de convites educados, né? Não foi através de oi, vem aqui, bora militar com a gente. Não, foi através de muita luta que a gente está nos lugares, né? Não foi cedido esses espaços. Então, falta estrutura, porque se as pessoas pretas estão numa situação onde elas não têm o que comer, né? Para elas chegar num lugar onde esse espaço deveria ser um espaço de acolhimento, né, e de empoderamento dessas pessoas, esse espaço é um espaço que fala, calma, a gente te quer aqui, mas se for sentado ali na plateia, ouvindo a gente falar por você. Aí você vai lá e legitima isso aqui. Mas não que você vai chegar e falar por você mesma, né? A gente está com uma esquerda em São José dos Campos, é uma esquerda de Princesas Isabel, querendo salvar as pessoas negras, LGBTs, e a gente precisa olhar para as pessoas pretas que estão ali. Certo. E o Ingrid, falar um pouco aqui, né, de uma pauta aí que a gente tocou várias vezes, mas não aprofundou, que é a regularização fundiária, né? Você falou aí de vários bairros aí em situação irregular. Como que você vê essa questão? Olha, a gente... São José dos Campos, assim, eu fico doida, porque, assim, para mim, essa pauta é muito cara, é muito importante. E isso, quando você olha, né, você olha para São José num mapa, você olha para São José, assim, os lugares que estão sofrendo, né, mesmo, com essa ofensiva da prefeitura, tirar esses moradores, vocês vão ver que são lugares ricos, lugares de qualidade de vida, lugares que oferecem para esses moradores uma vida boa. E esses lugares, e caros, né? Lugares caríssimos na nossa cidade. A prefeitura de São José dos Campos não quer ver pobre morando no centro, não quer ver pobre morando nos metros quadrados que valem ouro nessa cidade, né? Então, a gente começa falando por isso. A gente tem aí mais de 7 mil famílias vivendo sem saneamento básico em São José dos Campos, e esse dado, se eu não me engano, é de 2023. É um dado recente, né, de que tem muitas pessoas vivendo sem saneamento básico na cidade onde as pessoas julgam cidade inteligente. E aí a gente vê uma gestão que gasta 70 milhões numa ponte. Então você vê que existe esse projeto político de abandono, eles só querem as pessoas pretas na cidade, morando nas periferias, afastados, para fazer a manutenção aí do trabalho. Trabalhem, voltem para suas casas lá nas periferias, lá onde ninguém possa ver vocês, né? Isso não é novo, né? Isso faz parte da construção das cidades no Brasil. Elas são marcadas pela segregação racial, né? Então, aqui em São José dos Campos, aqui no Campo dos Alemães, onde eu moro, e nessa parte da Zona Sul, a gente já tem conversado com vários ambientalistas e diversas outras forças aí de luta da cidade sobre a especulação imobiliária que tem rolado aqui na Zona Sul. Todo mundo tem comentado como o aluguel tem disparado nesses lugares, mas são lugares onde o pobre não tem condição de pegar um ônibus, mas o aluguel da casa dele está aumentando cada vez mais. Aluguéis de lugares aqui onde foi uma ocupação, né? Foram casas que foram de conjuntos habitacionais que foram construídos, né? E que estão ficando sem condição de morar nesses mesmos lugares. E isso faz parte desse projeto da prefeitura, de jogar o pobre, né, cada vez mais para as periferias da cidade, né? Porque a Zona Sul é uma das maiores
áreas assim da cidade, onde tem maior juventude, concentra os maiores comércios e está perto do centro. Antes, o Campo dos Alemães, que era visto assim como um lugar muito longe, hoje está perto, porque a cidade cresceu, então a gente está mais próximo do centro. Então, a prefeitura não quer pobre aqui, o projeto é de higienismo com esses bairros, né? É de higienismo com esses lugares. Então, é isso que está acontecendo, né? Jogar o pobre para a rua, essa própria questão das adegas, essa perseguição às adegas e aos pequenos comerciantes locais. Isso é um absurdo. Quando a gente vai ler na lei, a lei de 2023, que foi assinada no ano passado, né, a nova lei que vem com diversas outras com diversas outras decisões sobre esses espaços de comércio da periferia, a gente vê que aquilo ali é uma perseguição política. Você colocar na responsabilidade do comerciante de periferia, ele ter que cuidar do local público que tem em volta dele, em que as pessoas que tiver no comércio dele, comprar qualquer produto e ir para uma praça, é responsabilidade desse comerciante, isso é inaceitável, isso é perseguição política, né? E essa perseguição, ela tem um motivo, né? Ela tem algo pontual ali, que é jogar o trabalhador, o pequeno comerciante, para as zonas mais periféricas da cidade, né? Para zonas mais afastadas, sabendo da potência que tem a Zona Sul. E essa potência que existe nesses espaços são potências construídas pelo próprio trabalhador. Foi o próprio trabalhador que fez com que esses espaços, esses centros comerciais fossem reerguidos, né? Ali no desespero do dia a dia. Né? Tem muita gente aqui na comunidade que fecha a loja e vai trabalhar à noite, ou que abre a loja à noite e vende um trabalho do dia, né? Fazendo luta para fazer sua renda, para empreender. E esses pequenos comerciantes locais não são respeitados. E tudo isso é sobre o território. Todo esse debate é sobre o território. Que território que nós temos para a gente nessa cidade? Quais são os espaços que a gente tem? Então, a gente tem uma prefeitura que engana, que mente, que já esteve dentro de conjuntos habitacionais e de espaços, né, que não eram regularizados, tentando vender para as pessoas a regularização dos bairros, tentando ganhar com o sofrimento do trabalhador, né? Então tem muita coisa errada e que a gente precisa se atentar porque são sobre as nossas vidas. Perfeito. Vamos aí para a última pergunta, já que você falou aí dos comerciantes, né? Uma das coisas que a direita e a extrema-direita usa muito, né? Eu acho que hoje em São José bem menos do que foi as eleições passadas, é a questão do chamado fluxo, né? Todo mundo gosta de criminalizar os fluxos, tá certo? Que tem algumas coisas aí que são complicadas, que a gente tem que falar, né? Não pode passar pano. Mas, do outro lado, a pergunta que fica é: para onde que essa juventude, né, vai se divertir no final de semana, né? Com qual condição financeira que ela vai fazer isso, né? Aqui em São José tem poucos pontos de lazer, né? E alguns deles são caríssimos, né? A pergunta que fica é essa, né? O que você pensa, né, sobre esse ponto? Eu acredito que a tentativa da prefeitura de criminalizar os pequenos comerciantes locais pelo fluxo é um absurdo, é criminosa, porque você está responsabilizando o trabalhador pela uma própria ineficiência da própria prefeitura. Se existe fluxo, é porque existe juventude ociosa, existe juventude abandonada, existe juventude sem espaço de lazer, né, que contemple a sua classe social, porque quando a gente está falando de lugares de lazer, de ruas lotadas e de curtição, a gente vê as ruas do Vila Ema lotadas no final de semana, jovens ocupando tanto calçada quanto rua. Então, o que caracteriza o fluxo?
O fluxo é quando pessoas pobres se reúnem para curtir? Então, essa tentativa da prefeitura de criminalizar os pequenos comerciantes locais, ela tem interesse, ela tem um motivo. E o motivo é que ela não quer ver pobre ganhando dinheiro. A partir do momento que a gente tem uma periferia organizada, empreendendo e girando, né, um capital circular, solidário dentro da comunidade e gerando interesse das pessoas de fora para vir conhecer a nossa cultura de favela, a nossa cultura periférica, a gente tem também um grupo de pessoas que deixam de frequentar outros lugares que são pagos na cidade, né? A gente tem um grupo de pessoas que estão fomentando a economia do trabalhador, está distribuindo essa renda para as pessoas mais pobres, e isso incomoda os mais ricos, isso está tirando a paz dos mais ricos nessa cidade, no sentido até que eles estão construindo toda uma perseguição política. A gente vê a prefeitura dando parklets, né, para grandes comerciantes, né, oferecendo isso para quem pode pagar 60 mil e que tem um comércio bem localizado dentro da Vila Ema. Aqui dentro do Campo dos Alemães, a prefeitura está tacando gás de pimenta em morador que senta na calçada, né? Então, isso é um projeto absurdo. A culpa, né? Porque eu acho que o fluxo, ele é um fenômeno social importante. Ele mostra muitas coisas para a gente, ele é um sintoma, né, de uma sociedade que abandonou a juventude, que abandonou as crianças. Se a gente tem crianças menores de idade, né, fazendo uso de bebida, de drogas, dentro dos espaços que são abandonados pela prefeitura, é porque a gente tem, isso é culpa do Estado, isso é culpa da prefeitura. A gente não pode culpar quem está querendo empreender dentro da comunidade, que é apenas pessoas civis pelo trabalho do Estado e da prefeitura, né? Então, eu acredito que a prefeitura, tendo espaço, gerando espaço para que essa juventude possa fomentar a cultura, produzir, porque, além de tudo, tem muita coisa muito bonita no fluxo. A gente vê ali uma identidade estética que nasce da periferia junto com uma autoestima. Nasce também um conceito de que essa juventude ela tem que trabalhar e correr atrás das suas coisas, para que você possa ter algo na vida, né? Então, a gente vê uma juventude que quer empreender, uma juventude que quer produzir música, que quer viver, uma juventude que quer viver, né? E uma juventude que quer estar junto, que quer construir. E aí, a partir daquilo ali, saem muitas coisas que estão fazendo o próprio soft power do Brasil. O fluxo visto, o baile funk é visto como fluxo no Brasil, mas fora do Brasil tem artistas ficando milionário por tocar o funk por aí, né? Então é preciso que essa cultura seja fomentada pela prefeitura da cidade, né, de forma organizada, né, de uma forma democrática, para que esses fazedores da cultura possam construir espaços de dignidade para que a juventude periférica, a juventude preta, possa ter o seu lazer e o seu entretenimento garantido. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a participação da Ingrid, gostei aqui do nosso papo, e passo a palavra aí para ela fazer suas considerações finais. Muito obrigado, Guilherme, pelo espaço. Muito obrigado para quem acompanha a mesa de debate. Esse trabalho ele não para por aqui. O nosso trabalho ele tem começo, meio e começo, e ele começa a partir do momento em que vocês decidem recriar e aderir ao plano de uma cidade antirracista, de uma cidade que abrange todas as pessoas, acreditando que a gente merece muito mais do que a gente tem nessa cidade. A gente merece uma prefeitura que construa políticas públicas para o povo, porque se a gente tem uma cidade hoje que é vista como uma cidade inteligente, que é uma capital da cultura, que pode ser um polo da educação e pode ser um polo da cultura, é porque nós, fazedores da cultura, educadores, trabalhadores, fazemos por onde. Então é isso, eu conto com vocês, meu número é 13777, para que a gente possa ter uma cidade para todas as pessoas. Eleger uma mulher negra na cidade de São José dos Campos deve ser uma tarefa de todos. Então é isso aí. Então, mais uma vez, agradecendo a Ingrid, também agradecendo a você
que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva aí no nosso canal, né, no podcast Mesa de Debates, e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente este e outros vídeos, conforme eu falei. A gente está fazendo aí uma cobertura, tentando fazer uma cobertura nacional, né, das eleições, entrevistando aí candidatos de vários cantos aí do Brasil, né? E nós estamos também nas redes sociais do Facebook, Instagram, no TikTok e também no Quai, né? Ou no Kawaii, não sei, mas Quai. Enfim, e para além disso, né, nós temos aí o nosso Pix, o Pix do Mesa de Debates, 385-007-02800, CPF, né? Então, quem puder contribuir aí com o nosso Pix, contribua. Então, é isso aí, pessoal. Por hoje é só, um forte abraço e fui!